Oi, oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quem Pode com Elas. Neste episódio, tem uma amiga que eu tenho a honra de ter conhecido pela minha profissão, mas que hoje a gente troca muitas figurinhas e que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela história dela. Estou aqui com a Carla Ulloa e eu já começo, Carlinha, te agradecendo por você ter topado na hora. Carlinha, né, gente? Carla Ulloa, tá? E eu sempre pergunto, quem é a minha convidada? Quem é Carla Ulloa? Boa tarde, Elaine. É um prazer imenso estar aqui com você nesse Quem Pode com ela. Carla Ulloa é uma enfermeira, uma mulher que veio de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. É uma mulher que tem uma fé inabalável, que é filha do José Carlos, da Marta, e que traz consigo mesmo o amor e a compaixão pelo próximo. Ah, eu não tenho dúvida disso. Foi assim que a gente se conheceu, que eu logo me apaixonei, né? A gente vê isso, né, no seu olhar, assim, essa compaixão e esse amor. Eu já estou aqui emocionada de novo. Todo mundo agora já sabe que é só falar comigo que eu já estou chorando, sabe? Mas eu na sua história, né, a gente sabe o quanto que você traz essa inspiração para tantas mulheres, porque você exerce hoje uma posição de liderança, sempre exerceu, você tem na sua trajetória. Eu vou pedir para você falar um pouco da sua trajetória profissional, mas hoje você está nos holofotes, né, assim, eu vou pedir que também você explique onde você está, mas que muitas mulheres te veem e se inspiram em você. E a gente sabe que a trajetória de uma mulher, né, Carla, não é linear. Aliás, de ninguém. Mas de uma mulher no Brasil, a gente sabe o quão difícil é, né? Chegar a uma posição de liderança como você está hoje. Então, queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, trazendo esses desafios que você veio, mas também, claro, só de saber que você está aqui já é né, que você sim conseguiu alcançar, né, seus objetivos, mas para você falar para as pessoas, às vezes a gente se identifica com partes e com toda uma história que nos inspira, né, a seguir. Elaine, a minha trajetória, eu sou enfermeira, né, como eu disse, tenho 20 anos de profissão e logo quando me formei, eu trabalhei no interior, na minha cidade, em Paracatu, Minas Gerais, e lá eu comecei a ter aquele olhar diferenciado de pensar assim, eu preciso fazer a diferença para o próximo. Então, eu trabalhando ali em Minas Gerais, eu falei, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso me especializar mais e eu preciso buscar horizontes diferenciados para ajudar as pessoas. E de lá, eu vim para Brasília, morava eu e um irmão, o irmão mais velho. Eu sou filha única, mulher, então somos 2 irmãos e eu, mulher, e eu vim morar em Brasília. Quando eu cheguei, eu saí batendo de porta em porta, em todos os hospitais de Brasília, entregando o currículo. E com a cara e com a coragem, eu cheguei, entreguei de cara, eu já caí para trabalhar em 2 hospitais. Eu fui chamada para 2 hospitais e um deles eu estava na unidade de terapia intensiva e aí eu fui buscar estudar mais. Que são aqueles pacientes mais críticos, né? Para quem está nos ouvindo, quando a gente fala, o paciente está entubado, o paciente está muito grave, são esses pacientes, né? É um desafio enorme. Exatamente. Então, eu fui estudar mais, me especializei e tenho uma paixão imensa pela unidade de terapia intensiva. E dali eu trabalhei por 6 anos. A partir dali eu fui convidada para ser gestora da maior UTI de Brasília, do serviço público. E eu fui gerente de enfermagem de unidade de terapia adulto, pediátrica e semi-intensiva. Nossa Senhora. 3 unidades. E a partir dali, eu montei
a UTI, desde a parte de equipamentos, insumos, até mesmo a questão do dimensionamento de pessoas. Então, foi a partir dali que eu dei um passo e que eu fui estudando, depois veio o mestrado, depois veio outras especializações, né? E fui me especializando para chegar hoje onde eu estou. E eu tive uma paixão muito grande, uma segunda paixão além da UTI, pela segurança do paciente e também o cuidados paliativo. E foi a partir dali que eu comecei a trabalhar no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, onde nós trabalhamos com as 27 secretarias estaduais de saúde. E em 2017, os próprios secretários estaduais viram a necessidade de trazer esse tema para dentro da agenda da gestão estadual. E nós montamos uma Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente. A partir dali, nós começamos a desenvolver, a trazer consensos técnicos para dentro da questão da política pública. E a partir desse momento, onde eu estou hoje, foi onde nós começamos a dar a assessoria técnica às 27 secretarias estaduais de saúde com a temática de segurança do paciente. Estão vendo, né? Olha só o tamanho dessa mulher, né? Então, Carla, você traz aí nessa trajetória, eu vou voltar lá no hospital, antes da gente seguir para a segurança do paciente, porque quando a gente está, mesmo a gente sabendo que a enfermagem, ela é predominantemente feminina, né? Muitas vezes os cargos de liderança são dados a homens. Sim. E existe, né, um preconceito mesmo. Eu trabalhei em hospital, né, então sei bem a dificuldade que é lidar, né, com mesmo sendo a área da saúde predominantemente feminina, não é só a enfermagem. A gente tem essas dificuldades. Você sentiu isso, principalmente quando você assumiu um cargo de liderança? Muito, Elaine. No primeiro momento, quando eu cheguei a assumir o cargo, eu falei, não vou conseguir. Eu cheguei a dar um passo para trás e pensar 3 unidades de terapia intensiva. E a partir dali, eu comecei a mostrar para minha equipe que eles poderiam contar comigo, que eles poderiam trazer essa responsabilidade. E a gente vai vendo isso, né? O quanto é importante você se colocar também ali junto, né, da equipe, se aproximar. Exatamente. Só um momento. Tranquilo. E aqui, gente, Brasília, essa época do ano, é uma secura só. Então, a gente está aqui tomando água o tempo inteiro, que a gente está em pleno inverno de Brasília, a gente fica até 4 meses sem uma gota d'água do céu. Então, quem está nos ouvindo aí já imagina como que a gente fica por aqui, né, Carla? Exatamente, desculpa, mas eu senti muito afronto mesmo, eu posso dizer a palavra, da equipe médica, da equipe onde ela era liderada por médicos, né, homens, e a partir do momento que eu comecei a demonstrar o meu trabalho, comecei a praticamente erguer a camisa e falar assim, aqui é o meu espaço, eu consegui o espaço que a mulher, né, que muitas mulheres lutam e que muitas mulheres trazem isso na garra. Eu tive momentos que colega médico bateu a mão na porta da minha sala e começou a afrontar devido a um problema que estava acontecendo com o paciente. E imediatamente eu levantei, pedi que ele saísse da sala, batesse na porta e trouxesse primeiro um diálogo civilizado, porque ele era homem, eu era mulher, mas que eu tinha a mesma função dele ali dentro. Uau. E a partir disso, ele começou a me respeitar, ele começou a enxergar o meu espaço como mulher, como gerente, com outros olhares. E a partir dali, tudo começou a fluir.
Foi o momento que ele, até hoje, quando eu encontro ele, ele fala, foi minha chefe e ela é brava e eu aprendi com ela o que é um cargo de uma mulher estar liderando. Então, a partir daquele momento, eu pensei, eu vou representar muitas mulheres no cargo de gestão e eu preciso trazer isso em foco. E olha que legal, né? A gente fala do limite, né? De você saber quem é, o quanto estudou, o quanto é competente para estar ali e não ter medo simplesmente pelo seu gênero, né? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e você me respeite, não importa. E principalmente, assim, mesmo com hierarquias diferentes, isso está errado. Ainda mais se a pessoa está ali no mesmo, né, no mesmo barco que você. Peraí, só porque você é homem, você vai chegar aqui desse jeito, né, me afrontando, né? Então, assim, muito legal você trazer isso. Não, vou me impor. E o quanto que eles param e repensam, né? Assim esperamos, né? Porque há quem não repense, mas a maioria civilizada entende isso como um limite. Eu não posso ultrapassar esse limite aqui. Né? E às vezes quando a gente recua, porque não é fácil, a gente tem situações de violência às vezes dentro de casa, vive situações, né, as mulheres todas com diferentes realidades, às vezes você se sente ainda mais fragilizado, porque é alguma coisa que você já está vivendo, você vai só se encolhendo, né? E esse tipo de afronta vai te levando a isso também, dentro do ambiente de trabalho, mas tão legal te ouvir, porque é isso, você vai, não, peraí, né, vivi isso muitas vezes também dentro do hospital, principalmente chegando, a gente chega jovem, né, e tal, e aí vem os bambambãs e falam assim, quem você é para falar assim, quem você acha que, né, eu lembro de um professor falando assim comigo, professor médico, né, falando assim para mim, quem vai me dizer, eu falando de vigilância sanitária, de farmacovigilância, quem vai me dizer que o produto não é bom? Você? Falei, não, é o senhor, eu tô aqui só para te ajudar, né? E aí ele entendeu, alguns aprendem na dor, outros no amor, né? Exatamente. E é possível, né, dar esses limites. Muito, inclusive esse colega que hoje é um grande amigo, ele chegou a falar, eu aprendi muito porque ele também tinha muita cobrança do lado da equipe dele, né, de outros médicos e não dele como estava ali como um coordenador, mas isso ele trouxe no sentido de falar assim, eu aprendi com você e com a sua equipe, porque eu trazia o lado mulher, mais frágil, no sentido de ser jovem, né, o primeiro cargo de liderança, às vezes um pouco, às vezes tinha insegurança, tinha aquele momento de inseguro, mas ele soube respeitar, depois desse episódio, ele soube respeitar, trazendo ali o trabalho em conjunto. Isso, uma construção coletiva. Uma construção, né? Coletiva. Então, isso nós fomos ganhando e a gente conseguiu trazer a enfermagem junto com a equipe médica e toda a equipe multi de uma forma que fluísse bem o trabalho com um único foco, que era o paciente, né? Que deve ser sempre, né? Sempre, sempre. E aí, falou em paciente, vamos lá, ao que nos uniu, né? Exatamente. Que é a segurança do paciente. Todos nós, um dia seremos pacientes, né? Em Portugal, eles chamam de doente, né? Mas nem sempre a gente é doente, a gente falando aqui, né, que no nosso português a gente acaba tratando de forma diferente o paciente, né? Tem várias discussões sobre esse termo paciente, né? De paciência, de esperar, mas não é bem isso. É o sujeito ou a pessoa aquela pessoa que vai ser atendida num serviço de saúde, seja para fins estéticos, seja para fim de doença, de tratamento, de diagnóstico. Às vezes a gente só está indo a um laboratório de análises clínicas fazer um exame de sangue e você nem sempre se sente ali numa situação de paciente, eu não estou doente, eu estou só fazendo acompanhamento. Exatamente. Mas em todos esses momentos existem riscos, né? Em todos esses momentos, por exemplo, pode trocar a sua amostra de sangue com de outra pessoa e você ter o resultado errado. Ah, mas isso é só em serviços ruins. Não, isso acontece no mundo inteiro, né, Carla? Então, por isso, a Organização Mundial da Saúde criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, para trabalhar esses
todos esses meandros e nós precisamos estar empoderados para isso. Então, conta para a gente como é trabalhar coordenando a implementação de algo tão importante, né? Que a gente lutou tanto. Eu lá desde 2007 dentro do hospital, né? Implementamos o comitê de segurança e naquela época não se falava disso. As pessoas achavam assim, ainda mais com 20 e poucos, né? Aquela menina doida ali tentando falar de erros na saúde, né? E hoje a gente olha para isso com muito cuidado, porque acontece no mundo inteiro, errar é humano. E a gente precisa aprender com isso para evitar que aconteça de novo. E é isso que você faz no CONAS. Né? Exatamente, Elaine. Eu costumo dizer que hoje nós temos, a OMS traz, né, na taxonomia, a segurança do paciente, e eu vou muito mais além da segurança do paciente. A gente traz a segurança devido a um conceito, né, da OMS, trazendo, mas a segurança do usuário, porque todos nós somos usuário, é o que você mesmo disse, né? E nesse contexto da segurança, ela sai de um ponto único de atenção, abrangindo toda a rede de atenção à saúde, todos os pontos de atenção. E desde atenção hospitalar, atenção especializada, atenção primária, como você mesmo disse, em uma clínica, no Sistema Único de Saúde, quanto mesmo no sistema privado. E a segurança do paciente, ela tem que ser vista com uma forma que não é uma prioridade, ela é um direito do paciente. Eu acho que todos os serviços de saúde têm que trazer isso como um direito. O usuário, o paciente, ele entra no serviço e ele tem que sair melhor do que ele entrou. E para isso existe, né, em 2013, o Ministério da Saúde, ele instituiu um programa nacional de segurança do paciente, onde ele está na norma, na RDC 36, na portaria 529, a Anvisa trouxe a RDC 36, estabelecendo os protocolos de segurança do paciente para os serviços. E em 2017, o CONAS trazendo essa Câmara Técnica, nós ganhamos força para trazer consensos políticos, consensos técnicos em relação a essa temática para toda a rede. E você que é usuário do SUS, que é usuário do sistema privado, precisa trazer também com foco a questão de quais são os fatores que você precisa cobrar, né, nos serviços, desde uma identificação correta na hora de preencher ali o seu cadastro. Não vai perguntar meu nome, não? Né? Exatamente. Qual que é seu nome? Então, é você cobrar, trazer ali a identificação correta, né? Temos também a questão da comunicação efetiva, tanto de um paciente para o usuário, quanto de um serviço para o outro, né? A gente tem que ter essa comunicação efetiva, o uso correto das medicações, da dispensação, da prescrição, né, a cirurgia segura, a questão da prevenção da lesão por pressão, do risco de queda. Então, todos esses riscos que podem acontecer e que nós precisamos tornar isso como, eu posso dizer assim, um fator que deve dar respeito para o paciente. Eu acho que todos os serviços tinham que trazer isso como um respeito digno para o paciente, que ele saia dali melhor do que ele entrou. Então, eu acho que é preciso fomentar isso com o usuário, porque o usuário cobre também do serviço de saúde o direito que ele tem de estar saindo melhor do que ele entrou no serviço de saúde. Você falando aí dos riscos, né? Eu lembrei quando eu entrei no hospital, que a gente começou a discutir segurança do paciente, eu tinha formado há 3 anos, farmacêutico, então assim, não estava acostumada a estar com o paciente ali o tempo inteiro à beira-leito. E aí eu descobri, você falou em risco de queda, eu descobri que o paciente caía. Eu falei, meu Deus, o paciente cai. A gente faz isso aqui no hospital. Mas um dos fatores que aí quem está nos ouvindo e nos vendo pode pensar como que eu posso evitar isso, o serviço que é ruim, às vezes você está lá deitado no leito, né, na cama do hospital, o seu visitante vai lá, senta do seu lado, abaixa a grade, senta do seu lado, porque eu sou da época que não tinha grade. Aí começa, né, o pessoal aqui já sabe que já tem um tanto de tempo, então não tinha grade, a gente brigava para ter grade nos leitos. Agora tem a gradezinha, aquela que, né, que levanta e tal. E
Hoje todos os hospitais têm, basicamente, só macas mesmo de urgências e tal, em Isso. serviços públicos muitas vezes não tem. Mas a pessoa vai, senta, abaixa para conversar com o paciente, fica ali, tal, na visita e esquece de levantar. O paciente às vezes está tomando um medicamento que deixa ele um pouco mais tonto, Sim. tá passando, sei lá, às vezes tem uma queimadura, tá passando algum creme, né, para evitar as lesões por pressão, sabe, calo? Calo é lesão por pressão. Aí, né, e às vezes essas pequenas coisas fazem com que o paciente caia, né? O paciente, às vezes a gente como paciente não é tão paciente assim, Exatamente. quer levantar sozinho, não quer esperar, né? E cai, né? Porque a gente também não se comporta, então tem os direitos e a gente tem que cobrar. Por exemplo, entrou alguém lá, você não viu higienizar a mão, Exatamente. você higienizou a sua mão? Né, para tocar em mim? Exatamente. Não é? É. E são coisas pequenas. E ao mesmo tempo, a gente também olhar as regrinhas. Poxa, se eu tô aqui com uma pulseira que eu tenho risco de queda, não vou levantar sozinho. Né? Então, são coisas que vão nos ajudando a sair melhor do que a Claro. gente entrou, né? E o profissional, ele tá ali para entender que é um direito do paciente cobrar isso, né? Então, é importante, acho que a capacitação, a educação permanente, tanto do usuário, do paciente, quanto dos próprios profissionais de saúde, e entender que aquilo ali não é uma cobrança exagerada do paciente, e sim ele está prevenindo um risco que pode acontecer com ele, que pode ser fatal, né? Então, é importante, sim, o usuário, ele ter essa educação, ele entender o que é a segurança do paciente e trazer essa cobrança junto com ele ali, a partir do momento que ele entra no hospital, né? Então, a partir do momento que ele entra ali no hospital ou na atenção primária, na especializada, ele já tem que entender, eu posso dizer até mais, no domicílio, quando o agente comunitário vai lá fazer o seu cadastro, ele tem que ter uma identificação correta, que aquela Sim. pessoa é realmente aquela pessoa que ele foi ali para fazer esse cadastro, porque quando ele chega lá na atenção primária, na UBS, ele precisa entender que aquele paciente ali é o verdadeiro paciente que ele cadastrou, né? É assim, é muito interessante, porque às vezes eu lembro, eu separando prescrição de medicamentos, o nome nem é um nome comum, João, Maria, José, é um nome incomum e estão os dois dentro do mesmo quarto. Exatamente. Então você pode trocar as coisas. O meu nome não é um nome assim, muito comum. E eu fui fazer endoscopia. E às vezes a gente está na clínica, tá na unidade básica de saúde, né? Eu fui fazer endoscopia, eu estava tanto ansiosa esperando me chamar para eu entrar logo, que a pessoa falou um nome que eu entendi que era o meu e segui. Aí eu estava já deitando, ela falou assim, não, mas aí ela explicou como é que ia ser o procedimento e por quê. Eu falei, não, mas minha suspeita não é essa. Aí a gente foi rever o nome. Ou seja, eu, com anos que trabalho com isso, estava indo errado, como por ansiedade, em vez de perguntar qual é o sobrenome. Porque às vezes tem uma outra Elaine ali naquele lugar para fazer, e nem era outro nome, mas ficou parecido na hora que ela chamou alto, tinha barulho, tinha não sei o quê. Isso foi há pouco tempo. E eu falei, gente, eu pequei como paciente. Eu tinha que ter perguntado qual é o sobrenome. Porque muitas vezes chamo João, e já aconteceu isso dentro do hospital. Ele entrou e fez outra cirurgia, porque não conferiu. Já peguei muitos casos, Elaine. Inclusive, já aconteceu isso com o meu próprio familiar. O meu sogro, ele foi fazer uma cirurgia, ele foi retirar um pequeno nódulo no rim e tirar o rim inteiro saudável. E isso acontece, assim, de uma forma que quando você vai estudar o risco de onde aquilo aconteceu, não trazendo aquilo como um fator de punição para aquela pessoa, mas a correção que deve acontecer de ter passado várias barreiras, ele veio com o nome errado, que tinha um outro paciente com o mesmo nome dele, não era o sobrenome, desde o momento do diagnóstico, lá no raio-x mesmo, na ressonância que foi feita, onde ele veio com o nome trocado. E ali a cirurgia foi no mesmo dia, o paciente subiu para o centro cirúrgico, o paciente errado, e aconteceu isso. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós, e é por isso que eu falo que é preciso que o próprio usuário, ele entenda
que aquilo é um direito dele e como que isso pode acontecer, né? Então é importante trazer a questão da segurança do paciente não como um fator de, isso é modismo, isso hoje está vindo desde 2013 com o programa. Não, você mesmo falou desde 2007, né? 2007 no Brasil, mas 2004 na OMS. Pois é. Então, assim, isso é uma questão de capacitação, de interpretação do direito que esse paciente tem de cobrar isso porque ele está ali para sair melhor do que ele entrou. Ninguém quer procurar um hospital igual você vai num shopping, né? A pessoa quer ir ao hospital porque ela está com alguma fragilidade, algum diagnóstico que precisa ser cuidado. E eu acho que isso é o mínimo que a gente deve fazer, é levar dignidade, qualidade e segurança para esses pacientes. E quem está nos ouvindo, às vezes, fala assim, você trouxe isso na sua fala, né? No público e no privado. Porque quem está nos ouvindo, às vezes, fala, não, mas isso eu só posso exigir se eu pagar. Você paga. Exatamente. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é sustentado com os nossos impostos, né? Com o que a gente produz, com os nossos empregos, com a economia girando. Então, assim, é nosso direito, né, em qualquer lugar. E isso não vai mudar o tratamento, pelo contrário, né, vai ajudar, porque nós, profissionais de saúde, também estamos sobrecarregados. Né? Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá ali fazendo o melhor dela. Sim. Só que naquela vucu-vucu, né, naquela correria, ela, às vezes, vai cometer um erro. E se a gente puder ajudar, melhor, e muitas vezes não é a pessoa, às vezes é o processo do serviço que está errado. E o processo precisa ser visto. E aí precisa do gestor tirar debaixo do tapete, levantar o tapete, tirar debaixo do tapete o ego, né, que existe ali muitas vezes, de falar, a minha instituição não tem isso, e tem, precisa ver os processos de trabalho, precisa estar adequando os processos de trabalho com a realidade local, e isso não dá para você pegar uma política, você pegar e falar, eu vou implantar dessa forma. Não, você tem que olhar para a sua realidade local, para o seu ponto de atenção, e isso deve ser melhorado constantemente, porque isso acontece tanto no serviço público quanto no serviço privado. Esse exemplo mesmo que eu dei aconteceu num hospital de excelência, um hospital privado, né, e que aconteceu. E que acontece e que precisa ser trabalhado com um olhar diferente. E para isso, o gestor tem que segurar a mão e trazer a segurança do paciente ali. O núcleo de segurança do paciente tem que ser prioridade na agenda do gestor. Parceiro, e é isso, né, que a gente vem desenvolvendo dentro do ambiente onde eu trabalho hoje. Olha que demais, né? E você falando desse negócio dos gestores, às vezes a gente fica com medo de um hospital, às vezes a gente, tem hospitais que divulgam esses dados. Sim. E aí você olha e fala, naquele ali eu não vou. Olha, aquele que está olhando e conhecendo os seus problemas, com certeza está melhorando. Você me fez lembrar de um dia que a gente foi visitar um hospital, que ele falou que no hospital dele não tinha infecção hospitalar. Falei, meu Deus, agora eu tô morrendo de medo, porque como assim? Certeza que tem. E se a gente está medindo, a gente está olhando como faz para melhorar os processos. Exatamente. Que foi o que você trouxe, né? Exatamente. Muito bom falar disso, e você contando toda a trajetória, né, e falando tanto que você estudou, todas as suas qualificações profissionais, e eu fico imaginando assim, né, eu conheço parte da sua história, e certeza que foram também barreiras pessoais, né? E eu queria que você falasse também disso, das suas escolhas enquanto mulher, né? Frente à sua profissão, à sua vida, que nós somos uma só. Nós não somos a profissional, nós não somos a filha, nós não somos a irmã, nós somos todas ao mesmo tempo, né? E a gente faz escolhas em certos momentos. Em outros momentos, a gente também não escolhe. A vida escolhe pra gente. Me conta um pouco dessa parte. Então, Elaine, quando eu comecei o meu lado profissional, eu pensava muito no sentido, eu preciso, além de ajudar as pessoas, eu preciso estudar mais. Acho que a maior riqueza que os meus pais me deram foi a questão do estudo. E os meus pais sempre falavam muito, minha filha, ajude as pessoas
que você consiga ajudar. Ajude o próximo, traz isso mais para perto da realidade dele, porque existe muita, distância, né? Às vezes de uma pessoa conseguir ali ter um acesso, né? Ter o que nós acabamos de falar, qualidade, segurança. E eu tinha isso no meu colo, no meu coração, pensando assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Eu já cheguei a trabalhar de fazer 36 horas direto, saindo de um hospital para outro, trazendo ali a minha responsabilidade. Porque depois que eu formei, o meu pai, a minha mãe, eles falaram, agora é com você. E eu nunca me esqueço quando eu passei no vestibular. Eu passei no vestibular, o meu pai me colocou dentro do ônibus. Eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe chorando muito, porque eu nunca tinha saído debaixo da saia dela, né? Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E o meu pai duro, ele me colocou no ônibus. Eu fui estudar numa cidade em Minas também, mas em Uberlândia. E o meu pai falou, você vai para lá, só que você vai sozinha. Então eu tive que ir para uma cidade que eu nunca tinha ido. Eu fui olhar ainda um lugar para moradia, fui fazer minha inscrição na faculdade, e meu pai me colocou ali. Eu nunca tinha saído de casa sozinha. Nossa. E aí eu fui, cheguei lá, assim, aquela menininha do interior, né, com muito medo, vontade de voltar para casa. Mas isso foi o start da minha vida. Foi assim, o momento que hoje, se os meus pais não sabem, esse momento foi o momento que mais me ajudou e que me deu exatamente o start para eu chegar hoje onde eu estou. Porque o meu pai me trouxe a responsabilidade. Ele confiou em mim e ele falou assim, você é capaz. Como hoje, tudo que eu faço, o meu pai, quando me liga, ele fala, né, minha filha, você é capaz, eu acredito em você. Então, desde esse momento, ele começou já trazendo essa responsabilidade. E, a partir dali, eu comecei a trabalhar em Minas, né, no interior, depois vim para Brasília, tudo sozinha. E eu tinha isso como uma missão de ajudar as pessoas, mas eu tinha também aquela missão de mulher vindo do interior, de família pobre, e trazendo no sentido assim, eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família. E, como eu disse, foi de porta em porta, entregando currículo, até conseguir. Eu cheguei e fui trazendo. Eu casei, Elaine, com 37 anos, porque eu não sentia pronta para enfrentar um casamento, porque eu queria estudar mais, eu queria minha independência, eu queria comprar as minhas coisas, ajudar os meus pais e trazer isso num sentido mais pessoal, pensando assim, eu, mulher, filha única, eu tenho que aproveitar o momento agora, porque quando eu estiver mais velha, eu vou ter que cuidar dos meus pais, então eu vou ter que tirar um pouco do meu tempo para poder cuidar dos meus pais e ao mesmo tempo trabalhar. Então, a partir dali, eu me formei em 2004, eu encarei tudo, eu arregacei mesmo a manga da camisa e falei, eu vou trabalhar com sono, estudando, aperfeiçoando mais, e a partir dali eu, com 37 anos, me casei com um marido maravilhoso, e foi a partir dali que eu falei assim, agora eu tô pronta para casar. Carla, antes de você continuar a sua história, eu vou trazer uma coisa que você trouxe aqui e que é uma realidade, né? É mais uma carga para a mulher. Não que seja uma carga ruim, não estou falando disso, mas é uma carga que primeiro a gente cuida, né? A gente é cuidada, a gente cuida das pessoas. Quando tem filhos, quando não tem filhos, a gente cuida das outras pessoas, a gente está sempre cuidando. E depois vem os pais, porque são as mulheres na maior parte do tempo, e isso os estudos estão mostrando isso muito agora, muitas mulheres estão falando disso, especialistas e tudo, dessa que eles chamam economia do cuidado, porque é isso, eu vou ter que tirar um tempo da minha vida com muito amor, com Sim, todo o meu cuidado, eu quero isso, mas isso é uma realidade, porque muitas vezes é a mulher, a filha mulher,
que vai ser dada Que essa assume, né? incumbência, Assume. assume. Ainda que não assuma, tem muitas mulheres que preferem levar os pais, né, para casas e tudo Isso. mais, e tá tudo bem, ninguém tá aqui julgando, mas mesmo essa carga da gestão dessas casas também é da mulher. Exatamente. Hoje, eu vejo muito isso na minha realidade, né? Eu tenho 2 irmãos e eles super confiam e falam: eu confio em você, irmã. Mas a sobrecarga do cuidado, do zelo com minha mãe, com meu pai, até com eles mesmo, sobra para mim. Então, assim, eu sou a única filha, então eu vi a necessidade, enquanto eu estava mais jovem, trazer essa responsabilidade de estudar bastante, de me aperfeiçoar bastante, de conquistar o meu espaço, né? E foi isso que eu fiz. Então, por isso que eu casei com 37 anos, eu já tinha adquirido o meu apartamento, o meu carro, viagens, ajudei meus pais, no sentido já de pensar assim, agora eu estou pronta, né? Eu E sou a Carla, e eu sou a agora Carla. eu posso me somar a alguém pode somar aqui, né? Exatamente. E foi aí onde eu encontrei o amor da minha vida, o meu Que marido lindo. hoje, e que a partir desse momento, eu casei, vou fazer 5 anos de casada, mas quando eu percebi, né? Peraí, eu tenho 37 anos, meu irmão foi pai com 16 anos, meu outro irmão foi pai, e os dois, né? O outro mais novo do que eu, a família cobrando, não só a família, mas até mesmo a própria Eu comunidade, a ia te perguntar isso. população. Peraí, ninguém falou quando você vai casar? Quando você vai casar? Quando você vai Falava casar? muito, muito. E aí, você não vai casar? Você só trabalha, você só fica viajando, você precisa de uma pessoa, e isso era muito cobrado, Como é né? que pode, né? Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E hoje, depois que eu casei, ainda vem uma outra cobrança, que é a cobrança de ter filhos. Só que quando eu fui ver que eu conquistei o meu espaço profissional, ajudando pessoas, né? Eu parei e falei, eu tô com 37 anos, agora quero engravidar. Eu quero ter neném, eu quero me tornar mãe, eu sou louca, apaixonada por meus sobrinhos, né? E quando eu identifiquei isso, eu tinha consultas, né, com ginecologista desde quando eu me entendia como uma mulher mesmo, e nunca foi feito um diagnóstico de endometriose, né? E eu vou abrir hoje aqui para você, Laine, isso, mas isso não me faz menos mulher, Exato. isso não me faz ser menos mulher, né? Então, não me tornar mãe, engravidando, trazendo ali uma gestação. Eu sempre tive, como eu te disse, um marido maravilhoso, que eu tentei, Elaine, 3 FIV. Eu fiz 3 tentativas de Aí FIV. vamos explicar para quem está nos ouvindo o que é FIV. A FIV é a fertilização in vitro, né? E eu tenho endometriose, tenho dificuldade de engravidar. Cheguei a fazer a cirurgia, né, de E endometriose. muitas mulheres estão nos ouvindo, né? Porque é comum e a gente fala tão pouco de endometriose, né? Exatamente. Isso precisa ser falado mais, as mulheres precisam trazer voz, e é por isso que eu estou aqui hoje, abrindo pela Eu te primeira agradeço vez. tanto, porque, pronto, eu emocionada, mas muitas mulheres passam por isso sozinhas, que imaginam que estão ali sozinhas, porque a gente não fala sobre isso. Exatamente. Isso hoje não existe uma política que traga a defesa, né, dessas mulheres, uma voz. Então, nós mulheres precisamos dar voz nesse aspecto, no sentido de se você não conseguir gerar uma criança, você consegue adotar uma criança. E isso meu coração está aberto, sabe? No sentido de se eu não conseguir engravidar, né? Eu estou com 42 anos, mas tem adoção, né? Isso não vai me tornar menos mãe, menos mulher. E pelo contrário, então eu acho que isso precisa ser colocado em pauta, isso precisa trazer voz das mulheres para que ela não se sinta menos mulher com isso, não se sinta menos empoderada, menos. Porque
é uma realidade de muitas mulheres, como você disse, mas que muitas vezes tem um diagnóstico tardio. Sim, e muito, né, Carla, porque também às vezes isso vem das próprias mulheres, é Sim. impressionante, assim, como o julgamento, esse julgamento, mas quando você vai ser mãe? Ninguém tá sabendo a dor que você tá passando, ninguém Exatamente. tá vendo o que você tá fazendo, e muitas vezes a gente passa sozinho porque a gente não quer compartilhar mesmo esse momento, justamente por esses preconceitos que a sociedade tem. Né? Se a gente falasse de forma aberta sobre essas coisas, eu lembro porque eu tive o meu primeiro bebê, eu abortei. Uhum. E aquilo foi uma dor imensa. E parecia que eu era sozinha no mundo, que ninguém tinha passado por aquilo. Até que eu tinha uma amiga muito próxima que tinha passado e me chamou para um café e me contou, porque nem ela, que era amigona minha, tinha me contado isso. Então, assim, porque a gente esconde, parece que é uma vergonha. Né? Parece que a gente não pode falar sobre essas coisas porque vai nos tornar menos mulher, porque vai nos tornar frágeis. Eu lembro muito de julgamentos de pessoas da minha família, como se aquele aborto fosse culpa minha. Né? Então, aquele momento que você fala assim, poxa, eu tô aqui sofrendo, e é um sofrimento, porque assim, homem não entende muito isso, porque às vezes não sente, assim, né, até ser pai, até o bebê aparecer, algumas vezes, e às vezes se sente mesmo sozinho, porque mesmo que tenha ouvido o coraçãozinho, que foi o que aconteceu comigo, eu ouvi o coraçãozinho, eu queria muito engravidar, e de repente eu perdi. Aquilo, assim, foi esse sentimento, mexe demais com a gente, e vem um ser humano, feminino, te julgar, como se você, o que você fez de errado que você perdeu esse bebê? Você foi fazer exercício? Você pegou peso? Você caiu? Né? Eu não sei se alguém aqui que nos ouve, nos vê, já passou por isso, mas é isso, esses julgamentos que vêm em torno de um momento que é seu. Exatamente. E isso precisa ser tirado esse estigma de que a mulher precisa ser mãe para ela ser mulher, né, Elaine? Porque a mulher, ela não tem a necessidade de, eu enxergo dessa forma, de tornar mãe. De uma forma para ela se sentir mais mulher, né? Então, eu acredito que nós precisamos trazer isso de uma forma mais suave, porque como você mesmo falou, eu chorei muito, eu questionava muito a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Logo eu que ajudava tantas pessoas, por que isso está acontecendo comigo? Até eu entender que essa era a minha missão, ajudar as pessoas, e que isso não me fazia, não me tornava menos mulher por não ser mãe. Hoje eu sou mãe de pet, né? Sou tia, eu sou madrinha, eu sou louca, apaixonada com os meus sobrinhos, com filhos de amigas mesmo, sabe? Então, eu acho que eu tenho um marido que entende esse lado, tanto que quando eu fiz a terceira FIV foi contra a vontade dele, porque ele mesmo falou para mim, eu não quero ver a minha esposa passando por isso. E isso, eu olhei para ele diferente e falei, poxa, eu posso contar com meu marido para isso. Sim. Né? Isso ele não vai me... Porque, Elaine, tem também o lado de você pensar, eu não tenho filho com o meu marido, ele vai arrumar outra mulher para se tornar pai. Tem. Justamente porque a sociedade fala pouco disso, Exato. porque a gente foi acostumada, a gente vem de uma época, parece que está muito longe, mas que as mulheres eram medidas pelo tamanho do quadril. Né? Exatamente. Que aquela ali seria uma boa parideira, que não tem nada a ver tamanho de quadril com parideira, com não parideira. E isso vem historicamente, vai trazendo na nossa cultura. E aí os homens escolhiam assim, escolhiam se a família isso, se a família aquilo, para pensar em perpetuar, né, sua geração, o seu nome, parece longe, mas não é, que é isso, aí a gente tem essas inseguranças que são culturais. Exatamente. E isso precisa, né, ser colocado de uma forma mais suave, porque a mulher já está sofrendo com tudo isso e ainda sofrer com esse estigma que a sociedade traz de uma realidade que
hoje é muito comum. Eu até estudo, eu até falei assim, ó, eu vou fazer o meu doutorado e no meu doutorado eu vou avaliar os riscos, a segurança do paciente entrando aí, e os riscos que podem acontecer com uma mulher que está em tratamento de endometriose, Olha. em FIV, Ai, que legal. quais são os riscos que aquela clínica pode, né, de tornar a troca, por exemplo, do embrião que está ali sendo congelado, né? Então, tudo Sim. isso precisa ser olhado de uma forma, além do lado profissional, mas também para o lado de compaixão. Eu costumo dizer assim, que as pessoas falam muito de empatia, de ser simpático com aquilo, mas a compaixão, ela é quando você sente a dor do outro e você ajuda aquela pessoa a aquele ponto não ser um ponto de dor para ela. Então, a Sim. compaixão precisa, ela é além da empatia. A empatia, você tem empatia por aquele assunto, você tem empatia por aquela pessoa e você traz aquilo como coitada, ela tem, né, aquela doença, ela é uma pessoa muito boa, mas não tem uma ação para ajudar aquela pessoa, e a compaixão não. Então é preciso a gente trazer isso como uma compaixão para as mulheres que passam por esse momento, né, que é um momento doloroso. Eu chorei muito, eu me encontrei várias noites sentada, madrugada, no sofá, questionando por que isso estava acontecendo comigo, até eu entender que aquilo não é bem uma missão, mas eu precisava passar por aquilo porque eu não tinha como reverter. Então, vamos encarar, vamos trazer isso, trazendo voz para que outras mulheres, né, que são jovens, que ainda não se tornaram mãe, que investigue, que faz um tratamento antecipado. Como eu disse, eu me casei com 37 anos e foi ali, depois que eu casei, que eu fui descobrir que eu tinha endometriose. E poderia ter sido antes, né, o diagnóstico antes para ter tratado, né? Aí, como foi bem tardio, a gente trouxe isso no sentido, não, agora é encarar e ter esse momento de voz para outras mulheres, para que elas não passam por isso e se passar, que traga isso com mais leveza, né, Elaine? Eu acho que é muito importante para a mulher e assim, eu não me sinto menos mulher por não ser mãe, eu não me sinto menos mulher pelo problema de ter endometriose. Então, não, você trazendo aqui, Carla, primeiro te agradecer, né? Porque abrir coisas tão dolorosas assim, né, para todo mundo é realmente um olhar de compaixão. Então, quando eu falei lá no início que você tem esse cuidado e que eu conhecia muito bem, né, esse cuidado, é porque você traz esse cuidado agora, porque muitas das mulheres que estão nos ouvindo passam por isso, né? Então, essa voz você já está dando voz, né, para muitas mulheres e alertando as jovens, né, que pretendem ter filhos, que já façam, né, e porque acontece também da gente lá faz Papa Nicolau e tal, e para por aí, né? Foi o que aconteceu comigo, exatamente, né? A maioria está ali, está acompanhando, está fazendo exames, e por outro lado tem aquelas que nem acesso a um Papa Nicolau, todo ano tem, então precisa saber que tem esse direito e que pode olhar para essa saúde da mulher como uma saúde mais completa, né? Não só porque a endometriose ainda tem dor, né? Tem cólicas, tem outras coisas, cólicas que afastam do trabalho. Sim. E que muitas vezes na sociedade é visto como frescura, né? Então, já existem outros países que estão dando licença remunerada, né, para as mulheres que têm endometriose, que têm outros problemas que levam a uma cólica, né, incapacitante, porque é incapacitante quem tem cólica. Muita dor. Não é? Então, essas informações, elas precisam chegar porque a gente para todo mundo saber, estamos juntas, né? Exatamente. Somos muito melhores juntas. Exatamente. Eu acho que nós mulheres precisamos, como você mesmo disse, dar voz, né? Trazer a união, o empoderamento e
tornar mais leve tanto o seu lado profissional quanto o seu lado pessoal, para que quando tenha momentos como este, uma mulher possa sentir a dor e ter compaixão pela outra que está passando por isso, né, Elaine? E a autocompaixão também, né, Carla? Exatamente. Que é o que você falou. Muitas vezes a gente questiona e o que aconteceu comigo foi eu falar assim, não, já que é comum, porque aí eu descobri que o aborto era comum, já que é comum, então eu vou voltar a trabalhar. E se tem um arrependimento que eu tenho até hoje é esse. Peraí, por que eu não fiquei, o meu tempo de afastamento, me dei esse período para me recuperar? Para tanto, né, fisiologicamente quanto psicologicamente, porque eu não tive autocompaixão, porque eu quis passar por cima dessa dor que veio doer de novo lá na frente, porque eu não me dei essa oportunidade, porque eu também me julguei, né? Exatamente. Então, essa autocompaixão de você falar assim, não, eu estou passando por isso, então eu vou passar por isso. Então, é tão importante a gente olhar também para a gente com carinho. Exatamente. Né? Acho que nós mulheres precisamos nos dar de presente mesmo o autocuidado, né? A autocompaixão, como você mesmo disse, em relação a será que eu vou ter tempo? Eu tenho tempo para cuidar das pessoas e será que eu tenho tempo para cuidar de mim? E muitas mulheres hoje, Elaine, passa por isso. O trabalho, aquela carga excessiva de trabalho, de estudo, torna isso mais difícil. Poxa, eu marquei uma consulta, não pude ir porque eu tinha uma reunião, porque eu tive que escrever um trabalho com outra colega, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar também para a gente, trazendo um pouquinho do autocuidado, que é extremamente importante para a mulher. Até para a vida profissional dela, quanto para a vida pessoal, né? Eu acho importante, sim. Sem dúvida. Carla, quero te agradecer imensamente pelo nosso papo. Acho que a gente trouxe muita coisa para quem está nos ouvindo, né, sobre os ensinamentos para ser um paciente e para ser um ser humano que se enxerga e que enxerga o outro. Exatamente. Né? Que olha para o outro com compaixão. E se não é possível, a gente está evoluindo muito, que, por exemplo, você trouxe o seu marido como um cara que está junto, compreensivo, assim eu tenho o meu, foi assim também, né, quando eu abortei, mas também as mulheres, né, que a gente se olhe com mais amor, com mais carinho, que a gente se una, e não é unir contra ninguém, é unir a nosso favor. Exatamente. Eu acho que só temos a ganhar, né, essa união, trazendo as mulheres mais próximas, né? Às vezes eu fico olhando uma mulher, até ali na rede social, apontando o defeito da outra, falando que você é menos mãe porque você deixou o filho na creche, porque o filho tinha que estar com o avô e com a avó. Isso é uma coisa assim, só que ninguém conhece a outra realidade, né? Então isso é muito difícil. Elaine, eu quero agradecer, é um imenso prazer, você sabe disso, sempre estar com você, trabalhando com você, e é muito importante, você influencia muitas mulheres, né, com quem pode com elas, você influencia muitas mulheres, trazendo vários temas, vários eixos temáticos aqui, extremamente importante. Então eu quero agradecer e dizer que você é uma inspiração grande para todas as mulheres. Pronto, você que é. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilha com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir o que está sendo falado aqui. Você pode ouvir o nosso podcast pelo Deezer, pelo Spotify e ver a nossa convidada no YouTube. Muito obrigada e até o próximo, eu te espero.